trouxe aqui já os slides da aula passada, que contém os 3 exercícios. A gente já fez o primeiro, a gente já fez o segundo, agora a gente vai fazer o terceiro, que é essa função h. Então, ó, nesse terceiro exercício, você tem uma função h de xy igual a y ao quadrado menos x quadrado. E ele quer que você faça um esboço do gráfico dessa função. Nós aprendemos na aula passada que na hora que você vai esboçar um gráfico desse tipo de função, primeiro, ele não é tão simples assim, não é tão trivial, ainda mais para a gente que não está acostumado a desenhar, digamos, coisas tridimensionais. Mas tudo bem. Para isso, a gente mostrou aqui em sala como se fosse um passo a passo, um algoritmo. Lembrando que você não é obrigado a cumprir cada passo daquele. Não, às vezes você faz 2 passos daquele e você já sabe como é o gráfico. E você pode plotar sem problema nenhum. Mas, como a gente está aprendendo ainda, então aqui a gente vai fazer todos aqueles passos, até para a gente revisar o assunto da aula passada. Então, a primeira coisa que você faz, quando você quer esboçar um gráfico desse tipo de função, é buscar o quê? Qual é a primeira informação que você vai tentar buscar, gente? Domínio, muito bem. Então, a gente vai ver o domínio e a imagem dessa função. Então, ó, nesse caso, qual é o domínio da minha função h? Qual é? Aí você tem que se perguntar, tem alguma restrição? Não tem nenhuma. Então, já que não tem, qual é o domínio? Todo R2. Não é todos os reais, é todo R2. Então, aqui, ó, o domínio é todo o R2. Ah, professor, e se na prova, se eu perguntar qual é o domínio, eu colocar só o R aqui, tá certo? Não, tá errado. O R não é, R2 não é a mesma coisa que R1, né? Então, o domínio é R2. Agora, e a imagem? Qual é a imagem dessa função h? Bom, lembra, o que é a imagem? Né? Todos os valores que a função ela pode assumir. Então, eu te pergunto, essa função aqui, ela pode assumir o valor 0? Sim ou não? Sim, né? Tem várias formas de ela assumir o valor 0. Uma mais trivial é colocando 0 e 0. Acabou. Ela pode assumir um valor positivo? Sim ou não? Pode também. Uma forma bem fácil de você enxergar isso daí é só zerar o x. Zero o x faz o y variar. Você vai ter qualquer valor positivo dessa forma. Agora eu te pergunto, essa função pode assumir um valor negativo? Pode também. Uma forma bem fácil de você ver isso, ó, 0y, fica só o x aqui, faz o x variar. Como tem um menos aqui na frente, ó, quando o x for variando, você vai assumir qualquer valor negativo dessa forma. Então, essa função, ela tem como imagem todos os reais, ou seja, ela consegue atingir qualquer valor. Então, venho aqui e coloco que a imagem dela são os reais. Agora que a gente já passou por essa parte, vamos para a segunda parte. Então, vocês lembram qual é a segunda coisa que a gente vai procurar para uma função dessa? O gráfico dessa função é uma superfície. Então, o que a gente vai procurar agora é o traço dessa superfície em um plano especial. Esse plano que a gente vai ver por primeiro é o plano YZ. Então, a gente vai ver qual é o traço no plano YZ, depois a gente vai ver qual é o traço no plano XZ. E depois a gente vai passar para a próxima parte. Então, aqui, ó, a gente vai ver como é o traço dessa superfície no plano YZ. Esse plano YZ, ele tem uma característica especial. Como é que você sabe que um ponto ele está nesse plano? Bom, para um ponto estar nesse plano YZ, é quando o seu x é igual a 0. É isso que você tem que ter em mente. Então, nesse plano aqui, o nosso x é 0. Se o x é 0, então como é que vai ficar o meu esboço aqui? Eu vou colocar z igual a... Eu ia colocar f, né, mas a minha função é h. Então, z igual a h. No lugar do x, eu vou colocar 0. E no lugar do y, vai continuar sendo y. Então, em outras palavras, eu vou olhar para esta função aqui. E no lugar do x, eu vou colocar 0. E no lugar do y, vai continuar sendo y. Quando eu faço isso, obviamente, isso aqui vai zerar e vai ficar só y ao quadrado. Então, se você reparar, o que eu tenho? Eu tenho uma função z que só depende de y. Por isso que o gráfico dessa função é que nem o gráfico do cálculo 1. É de uma função lá, de uma variável real. Então, se eu for fazer aqui o esboço disso,
eu coloco o meu plano, está aqui o plano é o YZ, e nesse plano YZ eu tenho essa função, z igual a y ao quadrado. Essa função é o quê? É uma reta? Não, é uma parábola, com cavidade para cima, porque o a é positivo, e nesse caso ela passa pela origem, é a única raiz dela. Então, esse daqui seria o traço dessa superfície do gráfico daquela função no plano YZ. Então, a gente vai guardar essa informação. Próximo passo é fazer o traço daquela superfície, só que agora no plano XZ. Se no plano YZ o x é 0, então no plano XZ é o y que vai ser 0. Então, nesse caso, vai ficar z igual a h, o x vai continuar sendo x, só que o y agora vai ser 0. Então, eu vou olhar para a minha função, no lugar do x, eu vou colocar x, no lugar do y, eu vou colocar 0. Então, isso aqui vai zerar e vai ficar menos x quadrado. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado. Então, aqui, quando eu for fazer esse gráfico, vou fazer aqui mesmo. Quando eu for fazer esse plano aqui, que é o plano XZ, e eu for fazer esta função, gente, como é essa função aqui? Ela é uma parábola? Sim, é uma parábola também. Com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Passa pela origem? Passa. Então, é como se fosse a mesma parábola, só que refletida. Então, agora, o gráfico seria assim, só que cortando aqui. Esse é o terceiro passo. Então, eu já tenho o domínio à imagem, já tenho o plano YZ. Aqui, não vou colocar assim, né? Vou colocar. E agora eu tenho o esboço no plano XZ. Qual é o quarto passo? Que é de grande importância para a gente aqui. Qual é? Quem lembra? Eu quero esboçar o gráfico de uma função de duas variáveis. E tem um passo que eu ainda não fiz aqui, mas ele é de grande importância. Na verdade, ele é essencial para mim. Qual é? Eu tenho que analisar as curvas de nível. Então, o quarto passo é analisar as curvas de nível. Como é que eu faço para analisar as curvas de nível? Como é que a gente fez anteriormente? Anteriormente, eu pegava a minha função e eu igualava essa função a uma constante. Claro que eu colocava uma constante que fosse fácil de eu visualizar. Por exemplo, poderia escolher a constante 0, constante 1, constante 2. Enfim, eu colocava alguma constante que eu sabia que no momento que eu olhasse a equação, eu ia saber identificar que tipo de desenho é aquilo que está se formando. Então, nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa. Então, ó, a minha função é essa daqui, é y² menos x². Fazer uma curva de nível é igualar essa função a um valor, a uma constante que eu mesmo vou escolher. Nesse caso, o primeiro valor que eu vou escolher é o valor 0. Então, eu vou igualar essa minha função aqui ao valor 0. E aí, eu vou achar a minha curva de nível 0. É isso que eu quero fazer. Na verdade, o meu objetivo é escolher algumas curvas de nível, escolher 0, 1, 2, e a partir disso tentar compreender como é que funcionam as curvas de nível, se elas já estabelecem um padrão. E por meio desse padrão eu vou conseguir desenhar meu gráfico. Então, a primeira curva de nível que eu vou usar é a curva de nível 0, ou seja, eu vou igualar k igual a 0. É muito comum que numa prova, por exemplo, eu peça para você, eu te dou uma função e eu peça, faça um esboço da curva de nível 0, ou da curva de nível 2, ou da curva de nível 5. É comum que eu pergunte isso. Inclusive, acho que na lista dessa semana, se não me engano, a primeira questão tem curva de nível. Se não me engano lá, faça a curva de nível, tará. Como eu sei que vocês já acabaram a lista toda, né? Inclusive já vão entregar hoje ou amanhã, então você já sabe do que eu estou falando quando eu digo isso aqui. Tá, então, para k igual a 0, como é que vai ficar? Bom, a minha função, lembrando que ela é y² menos x². Então, eu vou pegar essa função e igualar a 0. Quando eu igualo isso aqui a 0, como é que vai ficar? Vai ficar y² igual a x². Se eu digo que y² é igual a x², então vocês concordam comigo que eu posso afirmar, nesse caso,
que y é igual a mais ou menos x? Sim ou não? Sim, né? Porque ó, se y for mais x ao quadrado é x ao quadrado. Se y for menos x, então menos x ao quadrado também é x ao quadrado. Então, nesse caso, tá aqui, eu tenho, para a curva de nível 0, eu tenho mais ou menos x. Só que como é que eu represento isso aqui graficamente? Eu vou representar isso aqui graficamente por meio de duas retas, a reta mais x e a reta menos x. Então, ó, eu vou colocar aqui no plano cartesiano, vou colocar bem aqui. E a primeira curva de nível que eu vou colocar é a curva de nível 0. Essa curva de nível é representada pelas retas mais x e menos x. Como é a reta mais x? Não é uma reta crescente, cortando a origem, né, a minha reta identidade? Então, a reta mais x seria justamente isso daqui, ó. Só que passando pela origem. Pronto. Está aqui. Então, essa seria a reta y igual a mais x. E quem seria a reta y igual a menos x? Seria essa mesma reta, só que decrescente. Então, nesse caso, ficaria algo mais ou menos assim. Ó, então, esse x que vocês estão vendo aqui é uma única curva de nível, que é a curva de nível 0. Então, qualquer ponto que você pegar aqui nesse x vai te dar o valor 0 para a sua função. Vamos escolher agora uma outra curva de nível, sem ser 0. Então, agora eu vou escolher a curva de nível k igual a 1. Se eu escolher k igual a 1, então a minha função vai ficar y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Nesse caso aqui, que tipo de equação é essa? É a equação de uma circunferência? O que vocês acham? É de uma elipse? Nenhum nem outro. Sabe por que não é da circunferência? Porque aqui é negativo. Ó. Se fosse positivo, tudo bem. Aí você teria uma circunferência. Mas como um deles é negativo, isso aqui não é uma circunferência. Então, isso aqui é o quê? É uma o quê, gente? É uma hipérbole. A gente viu isso aqui na aula passada. Então, isso aqui seria uma hipérbole. Aí eu te pergunto, essa hipérbole aqui, ó, ela tem duas possibilidades para ela. Vou colocar aqui, mas depois eu vou apagar. Ó, tem duas possibilidades para uma hipérbole. Ou a minha hipérbole ela vai cortar o eixo x, vai fazer algo mais ou menos assim, só que dos dois lados. Ou ela vai cortar o eixo y, vai fazer algo mais ou menos assim. Tá? Nesse caso aqui, essa hipérbole, ela corta o eixo x ou será que ela corta o eixo y? Como é que você vai saber? Ah, eu vou decorar? Não, você não vai decorar nada. Então, por exemplo, se na sua prova caiu essa questão e eu pedi para você, faça a curva de nível 1, aí você chegou bem aqui, você percebeu que é uma hipérbole, só que você sabe que a hipérbole ou vai cortar o eixo x ou vai cortar o eixo y. Aí o que você vai fazer na hora da sua prova? Você vai chutar? Você fala assim, bom, é 50% de chance, né? Ou é o x ou é o eixo y, então alguma pontuação eu vou ganhar. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Ao invés disso, olha o que você vai pensar. Você vai olhar para essa equação. O que é hipérbole? São os pontos que satisfazem essa equação aqui. Então, você consegue pensar em um ponto que satisfaz essa equação aqui, um ponto bem simples, você consegue pensar? Ó, por exemplo, se o x fosse 0, quanto teria que ser o valor do y? 1, né? Então, pensa no ponto 0 e 1. Então, vamos pensar aqui, ó, no ponto 0 e 1. Ou seja, o x é 0 e o y é 1. Esse ponto satisfaz essa equação da hipérbole, sim ou não? Sim. Agora, esse ponto aqui, ele está localizado nesse gráfico amarelo ou nesse gráfico laranja? Ou seja, no gráfico aqui, ó, da esquerda e no gráfico da direita. Onde é que está localizado esse ponto aqui? 0 em x, 1 em y. No da direita, né? Nesse daqui, ó. Porque 0 em x e 1 em y seria bem aqui, ó. E aqui seria bem aqui. Ó, aqui ele está fora da hipérbole, aqui ele está dentro da hipérbole. Então, aqui você consegue concluir que, nesse caso, é uma hipérbole cortando o eixo y. Então, é isso. Então, venho aqui. Ó, eu vou colocar as curvas de nível tudo aqui agora, tá, gente? Então, de amarelo, eu já coloquei a curva de nível 0. Tá? Vou até colocar aqui, ó, curva de nível k igual a 0. Agora, eu vou fazer de laranja a curva de nível 1.
Então, seria uma curva mais ou menos assim. Cortando. Tá aqui, ó. Então, essa curva laranja é uma hipérbole e ela corta o eixo y. E ela é a curva de nível 1. Agora, eu vou escolher uma nova curva de nível, porque só essas daqui eu ainda não consigo enxergar claramente. Agora, presta atenção. A nossa imagem da minha função, ela é uma imagem que são todos os reais. Ou seja, a minha função, ela assume valor zero, ela assume valor positivo e ela também assume valores negativos. Nas questões anteriores, no exercício 1 e no 2, se você se lembrar, a gente não usou curva de nível negativa em nenhum momento. Mas por que a gente não usou? Porque naqueles exercícios, a imagem da minha função eram os reais não negativos. Então, não faria sentido eu usar uma curva de nível negativa se eu sei que a minha função nem atinge valores negativos. Só que, nesse caso, a minha função atinge valores negativos, nessa função h. Se ela atinge, então é importante que eu verifique pelo menos uma curva de nível negativa. E eu não sou besta, eu sou esperto, então vou escolher uma curva de nível negativo e vou colocar menos 1, né, que eu creio que seja um valor fácil para eu tentar trabalhar. Então, professor, mas eu queria colocar o menos π. Pode colocar, mas aí talvez você tenha alguma dificuldade, né? Aí eu queria colocar menos 1000. Pode, você vai ter uma certa dificuldade, mas pode também. Então, eu vou colocar o menos 1. Então, venho aqui, vou escolher aqui a próxima curva de nível, k igual a menos 1. Bom, se o k é menos 1, então a minha função vai ficar y² menos x² igual a menos 1. Posso multiplicar todo mundo por menos 1, né? Posso multiplicar todo mundo dessa equação por menos 1. Nesse caso, vai ficar como? Vai ficar x² menos y² igual a 1 positivo. Isso aqui é a equação do quê? Também de uma hipérbole, porque aqui ó, é negativo. Se fosse positivo, seria circunferência, mas como tem negativo, é uma hipérbole de novo. Só que qual a diferença dessa hipérbole para essa? É que essa aqui é a hipérbole cortando o eixo y. Essa daqui vai ser cortando o eixo x. Então, vou fazer ela bem aqui, ó. Então, ela vai ter a mesma característica dessa hipérbole aqui, só que agora cortando o eixo x. Então, vou fazer de azul. Então, seria algo mais ou menos assim, ó. Então, ó, de azul, eu tenho a minha curva de nível menos 1. Se eu fosse pegar outros valores, aí eu ia ter outras curvas de nível. Se eu tivesse valores k positivos, eu ia ter outras hipérboles aqui cortando o eixo y. Se eu escolhesse outros valores negativos para cá, eu ia ter outras hipérboles cortando o eixo x. Então, essas três curvas de nível elas já me dão um padrão de como é que funcionam as outras curvas de nível. Então, eu vou parar por aqui. Agora, eu vou para a última etapa. Qual é a última etapa? É o gráfico. Então, para você fazer o gráfico, você vai ter que juntar as informações que nós obtivemos. Então, eu vou colocar aqui os três eixos, eixo x, eixo y e eixo z. Eu já sei que o meu gráfico ele é tridimensional. Então, para funções de duas variáveis, o gráfico é tridimensional. Agora, pode ser que aqui a gente tenha uma certa dificuldade em juntar as informações, mas você precisa manter a calma nesse momento. Porque pode ser que você chegou aqui e você pense, não sei juntar nada do que eu vi aqui. Eu obtive as informações, mas não sei interpretá-las. Então, eu preciso que você olhe com calma cada uma das informações. A primeira, por exemplo, eu sei que o domínio desse gráfico aqui, o domínio da função, é todo R2. Então, se é todo R2, qualquer ponto aqui no plano XY vai ter um valor na imagem. Agora, veja que a imagem dessa função são todos os reais. Então, na hora que você for fazer a superfície, é importante que essa superfície, o gráfico dela, apareça não só acima do plano XY, mas também abaixo. Porque nas outras questões que a gente resolveu aqui em sala, como é que era a superfície? Ela sempre aparecia acima do plano XY. Ela aparecia abaixo? Não, porque ela não tinha imagem para baixo. Mas agora ela vai aparecer.
Então, ela vai ter uma imagem tanto acima quanto abaixo do plano XY. E aqui você tem que colocar isso daqui na hora do gráfico. Ok. Segunda informação é no plano YZ. No plano YZ, quando você faz um corte, tem que aparecer uma parábola, do jeito que está aqui. Então, você volta para o seu gráfico, você vai procurar o plano YZ. Onde é que está o plano YZ? Ora, o Y está aqui, o Z está aqui. Então, esse é o plano YZ. Nesse plano, tem que ter uma parábola com cavidade para cima. Então, eu venho e coloco aqui ó, uma parábola com concavidade para cima. Pronto. Eu te pergunto agora, essa parábola aqui, gente, vamos pensar que o plano XY é o nosso chão, tá? É o nosso chão. Então, essa parábola aqui, ela se encontra acima do chão ou abaixo do chão? Acima, né? Então, se essa parábola ela se encontra acima do chão, vocês concordam comigo que os níveis dela, quando eu digo nível, eu estou falando da altura. A altura dela é positiva, é a altura 1, a altura 2, a altura 3, a altura 4. Então, na hora que eu for colocar as curvas de nível para essa parábola aqui, que está acima do chão, eu vou pegar minhas curvas de nível positivas. Quando eu olhei a curva de nível positiva, olha como é que ela deu. Ela me deu uma hipérbole. Ela me deu uma hipérbole, nesse caso aqui, ó, a hipérbole está cortando o eixo Y. Só que quando você vai colocar a curva de nível na altura correta, vai aparecer uma hipérbole aqui que, projetando, ela cortaria o eixo Y. Em outras palavras, eu vou desenhar essa hipérbole aqui, ó, eu vou desenhar essa hipérbole laranja, só que encostando na minha parábola. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é isso daqui, ó. É como se eu tivesse uma hipérbole aqui, ó, tocando essa parábola, e tivesse outra hipérbole aqui embaixo tocando essa parábola. A mesma coisa acontece do outro lado. Então, é como se eu tivesse uma hipérbole aqui, tivesse outra hipérbole aqui, e claro, eu poderia fazer várias hipérboles com várias alturas. Mas você já percebe que como é que está se formando o nosso desenho aqui? Está se formando, ó, tipo como se fosse uma rampa. Você tem uma rampa aqui, ó, você tem algo mais ou menos aqui de um lado, de outro, e aqui você tem uma rampa, descendo aqui e subindo aqui. Terminou meu gráfico aqui? Não. Não terminou, ainda falta colocar algumas informações. Até agora, o meu gráfico ele só aparece acima do chão, mas ele também deveria aparecer abaixo. Vamos olhar agora o plano XZ. No plano XZ, eu também tenho uma parábola, só que com cavidade para baixo. Então, eu tenho que representar ela no meu gráfico. Então, eu volto para cá. Aí eu me pergunto, onde é que está o plano XZ? Bom, o X está aqui, o Z está aqui. Então, o plano XZ é esse plano aqui, plano XZ. Então, eu tenho que representar uma parábola nesse plano, com cavidade para baixo. Então, eu vou fazer assim, ó, a parábola com concavidade para baixo. Ó, perceba o que eu quero dizer quando eu faço esse efeito, porque, claro, que a gente não está conseguindo desenhar perfeitamente em 3D. Por quê? Porque a gente está no quadro. Então, eu tive que jogar aqui um efeito como se a minha parábola estivesse aqui de lado, né? Como ela estivesse aqui no plano XZ. Então, você tem uma parábola com cavidade para baixo dentro desse plano XZ, só que ela está nessa parede aqui, que é a parede do plano XZ. Tudo bem, gente? Nesse plano aqui, ó, essa parábola ela está abaixo do chão. Então, aqui, as curvas de nível são negativas. Só que eu já sei que, para curvas de nível negativo, eu também tenho hipérboles. Só que agora, ó, a hipérbole, ao invés dela ficar, por exemplo, aqui, ó, a hipérbole estava na vertical. Agora, as hipérboles estão aqui na horizontal. A mesma coisa eu vou fazer ali. Então, antes, as hipérboles, elas estavam aqui, ó, para a direita e para a esquerda. Agora, elas vão ficar aqui, ó, para frente e para trás, já que eu estou no mundo tridimensional agora, encostando ainda nesta parábola. Tá? Então, vou fazer aqui, fazer de azul. Então, é como se eu tivesse aqui hipérboles encostando nessa parábola amarela com cavidade para baixo. Então, ó, aqui eu tenho as hipérboles na parte de cima, só que aqui eu também tenho hipérboles na parte de baixo. Se você for prestar atenção nesse desenho, claro que isso aqui é só um esboço, mas juntando
imaginando outras hipérboles, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, misturando as informações, você teria o que a gente chama de sela de cavalo. Porque você consegue, ó, imaginar uma pessoa sentada aqui. Né? Tem aqui, ó, a sela, ela consegue colocar, e aqui ela consegue colocar as pernas dela. Eu vou colocar isso aqui no GeoGebra. Mas essa função aqui é famosa por me dar essa imagem de uma cela de cavalo. Então, quando você vê uma cela de cavalo agora, você não vai mais só olhar para a cela, você vai imaginar o gráfico dessa função. Você vai olhar, tá, y ao quadrado menos x quadrado. Porque você já sabe que o gráfico seria mais ou menos isso daqui. Bora olhar no GeoGebra, para ver como é que ficaria o gráfico lá no GeoGebra. Então, você vai aqui no GeoGebra. Aí eu vou colocar na folha 3D. Temos aqui a folha 3D. Aí o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar simplesmente y ao quadrado menos x ao quadrado. Está aqui, ó. Então, nós temos aqui a nossa cela de cavalo. Se você prestar atenção, ó, se eu olhar só no plano YZ, olha que eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Agora, se eu girar aqui, ó, e olhar agora para o plano XZ, olha que eu tenho aqui uma parábola com cavidade para baixo. Se eu olhar de cima, olha que eu vou ter aqui. Eu vou ter hipérboles, aqui, ó, aqui e aqui, só que essa aqui está mais lá embaixo. E eu tenho aqui esse x, que é justamente para a curva de nível 0. Tá? A curva de nível 0 tem esse x. Então, misturando essas informações todinhas, nós obtivemos justamente essa cela de cavalo, que é o nosso desenho ali, nosso esboço. É o que representa. Deu para entender, gente? Se cair na prova uma dessa, tá tranquilo, assim, vocês conseguem fazer tranquilamente. Ah, só não vai ficar bacana o desenho, mas vai ficar um esboço. Não tem problema, é um esboço só. Não precisa ficar perfeito, né? Mas é um esboço. Tá, então com isso, ó, presta atenção, a gente finaliza essa parte de gráficos, tá? De funções de duas variáveis. A gente vai entrar no assunto da aula de hoje. Hoje, com muita alegria no meu coração, a gente vai falar sobre limites. Só que agora são limites de funções desse tipo aí que vocês estão vendo, com esses gráficos. Então, diferentemente lá das funções vetoriais, que a gente estudava limite rapidinho, acabava, né? Em uma aula a gente estudou limite derivada, acabou. Aqui não. Aqui a gente vai demorar um pouquinho mais para ver essa questão do limite. Então, agora, né, vamos dizer que a partir de hoje, a gente vai começar a ver limite derivada integral, só que numa nova ótica. Que o nosso objeto de estudo agora é outro. São essas funções, principalmente de duas variáveis. Bom, mas antes de eu passar para o slide, eu queria fazer aquela comparação que eu sempre faço. Então, vou usar aqui o quadro para isso. Ó, vamos lembrar como era no cálculo 1, né? No cálculo 1 tudo era bonito, tudo era fácil. Todo mundo passou aqui com excelente cálculo 1, né? Fiquei sabendo. Pois é, então, ó, em cálculo 1, você tinha essa nomenclatura aqui, ó, limite de f de x quando x tende a igual a L. Bom, antes de você fazer um curso de cálculo, você olhava para isso daqui e para você não fazia sentido. Agora não. Ah, professor, para mim continua sem fazer sentido. Não, você sabe o que é, né? Porque o que é isso daqui? Você vai olhar para cá e você vai falar, tá, o limite da função quando x tende a é igual a L. A gente lê assim. O que isso significa? Significa que, se você for olhar o gráfico dessa função, quando você se aproxima de A, ali pontos próximos de A, a imagem da sua função se aproxima desse valor L. Graficamente falando, imagina que você tem aqui o gráfico dessa função. Imagina que é uma coisa assim. Bom, eu escolho aqui um ponto A. Está aqui um ponto A. Esse ponto A, ele pode fazer parte do domínio da minha função ou não. Aliás, era mais legal quando ele não fazia parte do domínio, né? Que você tinha uma bolinha aberta aqui. Mas aqui eu não vou entrar no mérito ainda. Pode deixar ele como se fosse do domínio. Então, ó, o nosso objetivo é pegar pontos próximos de A. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, depois esse aqui, depois esse aqui. Ou seja, eu estou me aproximando de A. A pergunta que eu faço é, quando eu me aproximo de A, o que acontece aqui, ó, na imagem da minha função? Então, nesse caso, quando eu me aproximo de A, esse gráfico aqui, ó, essa função, ela se aproxima de um valor, que aqui eu vou chamar de valor L.
Ou seja, quando eu estou próximo desse pontinho A aqui, na imagem da minha função, eu estou próximo desse meu valor que eu estou chamando de valor L. Então, dizer isso daqui é dizer, quando o meu x se aproxima de A, o meu f de x se aproxima de L. Então, isso era limite. Limite era uma tendência, limite era uma aproximação. Quando x tende a A, f de x tende a L. É isso. Nem sempre o limite vai existir. E vocês podem me dar vários exemplos de limite que não existem. Mas, a priori, nós trabalhamos com essa ideia aqui. E em cálculo 2? Em especial para funções de duas variáveis. Como é que vai funcionar? Gente, a ideia é a mesma. Eu vou trabalhar com aproximação, eu vou trabalhar com tendência, eu vou olhar para o domínio da minha função, eu vou querer enxergar o que acontece lá na minha imagem, é a mesma coisa. Então, vem aqui, ó, C2. Em C2, vocês vão ter algo mais ou menos assim, ó, limite de f de x e y, porque agora a minha função ela depende de duas variáveis. Então, a minha tendência vai ficar assim, ó, quando x e y se aproxima de um ponto AB, então, agora, como eu tenho duas variáveis, então, tanto o x quanto o y vão se aproximar de um valor. Então, eu estou me aproximando de um ponto, de um par ordenado. Se esse limite existe, é porque quando o x e y se aproxima desse ponto, essa função ela se aproxima de um valor real. Então, ela vai se aproximar de um valor que eu vou chamar de L. Ah, professor, por que aqui não é 2 também, é LM? Não, porque até para uma função de duas variáveis, a imagem dela é um valor real. Então, não é LM. Então, tira isso aqui, ó, é só L mesmo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando eu me aproximo desse ponto AB, a minha função se aproxima de L. Simples assim. Graficamente falando, o que seria isso? Bom, vamos imaginar um gráfico para uma função, um gráfico qualquer aqui. Então, vamos dizer que eu tenho algo... Eu tenho essa superfície aqui. Deixa eu colocar aqui o... Tenho aqui o x, tenho aqui o y, tenho aqui o z. Essa superfície aqui ela já é o gráfico de uma função. Então, ela tem um domínio. Vamos dizer que o domínio dela seria algo mais ou menos assim. Tá? Então, vamos dizer que o domínio dessa função seria, na verdade, essa região que está aqui embaixo no plano XY. Aí eu vou escolher um ponto do meu domínio. Tá? Esse domínio aqui está formando essa imagem, está formando essa superfície, está formando esse gráfico. Vou escolher um ponto daqui. Então, vamos dizer que eu escolhi esse ponto bem aqui. Esse ponto aqui, obviamente, ele tem um valor em x e um valor em y. Então, vamos falar que em x é um valor A. Deixa eu pegar outro aqui. Em x é um valor A, mas ele também tem um valor em y, que é um valor B. Então, a minha pergunta é, quando eu me aproximo desse pontinho aqui no domínio, o que acontece na imagem, aqui no gráfico da minha função? Eu me aproximo de algum valor real? Essa que é a minha pergunta. Então, por exemplo, se eu pegar pontos bem próximos desse daqui, se eu pegar esse daqui, depois eu pego esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Se eu ficar me aproximando cada vez mais dele, o que acontece aqui em cima? Essa que é a minha pergunta. Nesse caso, o limite existe, né? Como eu coloquei aqui visualmente. Então, vamos dizer ó, que esse ponto aqui, ele representa aqui em cima, pode ser esse pontinho bem aqui. Que, no caso, teria um valor aqui também. Vou chamar esse valor aqui de L. Então, olha o que está acontecendo. Quando eu me aproximo aqui desse pontinho no domínio, aqui em cima eu estou me aproximando desse pontinho aqui laranja. Esse pontinho laranja ele tem um valor aqui em Z, que é o valor que a gente está chamando de L. Deixa eu colocar aqui que está meio torto. Pronto. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando eu estou mais próximo desse pontinho aqui embaixo, que é o meu ponto AB, aqui na imagem eu estou cada vez mais próximo desse meu ponto aqui, que é o meu ponto L. Ou seja, o raciocínio mudou alguma coisa? Não mudou nada. Eu estou me aproximando do meu domínio e estou olhando para a minha imagem, que está se aproximando também de algum valor. Então, o raciocínio ele não mudou. Claro que a forma de calcular vai mudar, depende da situação. Mas vai mudar para melhor, não se preocupem.
né? Vai ser algumas coisas bem mais interessantes aqui, vocês vão perceber. Tá? Mas pelo menos a ideia não muda, a ideia é a mesma. Detalhe, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, ainda nessa parte inicial, é que assim, toda vez que eu vou analisar limite, eu sempre falo pontos próximos de A, né? Pontos próximos de A. Lá em cálculo 1, não sei se o professor Emerson, creio que deve ter falado para vocês esse termo, mas um termo que a gente usa muito é um termo vizinhança, né? Então, por exemplo, quando eu olho uma vizinhança de A, mas o que é olhar vizinhança? Olhar ao redor de A, olhar pontos próximos de A. Só que aqui em cálculo 1, o que seria uma vizinhança de um ponto? Vocês concordam comigo que aqui no cálculo 1, a minha vizinhança nada mais é do que o intervalo? É o intervalo. Então, eu poderia diminuir cada vez mais esse intervalo e aqui na imagem eu ia me aproximar desse valor L. Aqui em cálculo 2, nós também temos uma vizinhança. Ou seja, se eu escolho um ponto aqui, ó, eu tenho uma região próxima dele. Só que aqui em cálculo 2, a nossa vizinhança ela não vai ser um intervalo aberto. Ela vai ser uma bola aberta. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, uma vizinhança desse pontinho aqui seria algo mais ou menos assim, ó, como se fosse uma circunferência, só que os pontos que estão dentro dela. Não sei se vocês lembram, mas acho que na primeira ou na segunda aula a gente estudou bola aberta. Mas bola aberta no R2 nada mais é do que os pontos dentro de uma circunferência. Então, aqui, ó, quando eu for analisar uma tendência em cálculo 2, eu estou analisando pontos próximos de um ponto AB, ou pontos numa vizinhança de AB. Essa vizinhança seria uma bola aberta. Isso vai também para o R3, R4, e assim por diante, só que a bola aberta ali são outras formas, né? Mas a bola aberta seria a vizinhança de um ponto. Outra observação importante. Aqui para a gente, no nosso curso, toda vez que eu for analisar uma tendência, analisar um limite, esse pontinho onde eu estou querendo calcular o limite, esse ponto ele não precisa ser do domínio da minha função. Mas para a gente aqui, ele vai ser pelo menos um ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Como o próprio nome diz, é um ponto onde ao redor dele se acumulam pontos que estão no domínio. Ou seja, esse ponto aqui não precisa estar no domínio, mas ele precisa ter pontos em volta dele que estão no domínio. De certa forma, o que eu quero é conseguir caminhar para esse ponto dentro do meu domínio, por mais que ele não esteja no domínio. Mas tem que ser algo que eu consiga caminhar em volta dele. Então, essa é a ideia. Deu para entender o que é vizinhança? O que é ponto de acumulação? Muito bem, então, se você entendeu isso, vamos para a definição agora de limite. Então, para o nosso slide. Olha, chegamos na aula 11, onde nós estamos estudando limites de funções de invariáveis. Vamos começar com definição e propriedades. Depois, se der tempo, a gente vai estudar unicidade. Se não der, fica para quarta-feira. Então, ó, a primeira definição é sobre bola aberta. Eu já disse para vocês o que é bola aberta. Essa definição aqui já foi mostrada em aulas passadas, mas coloque na sua mente agora que a bola aberta nada mais é do que a vizinhança daquele ponto que você quer estudar o limite. Tá? Basicamente isso. Outra definição importante é de ponto de acumulação, que eu também já disse o que é. Então, ponto de acumulação é quando você tem um ponto onde em volta dele se acumulam pontos do domínio. É isso que ele está falando. Então, na hora que eu for analisar o limite, eu vou analisar limite em pontos de acumulação. Agora que você tem isso em mente, vamos ver aqui qual é a definição de limite. Então, a definição de limite, ó, essa daí. Vocês podem até ler com calma. Então, vamos lá. Dizemos que o limite de f de x, olha, esse x ele é um elemento do Rn, tá? Eu coloquei x só para abreviar, mas o x é x1, x2 até xn. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é um número real L, se acontecer o quê? Se à medida que x se aproxima de A, lá A também é o elemento do Rn, ó, tanto que A é A1, A2, A3 até AN. Então, à medida que x se aproxima de a imagem f de x se aproxima de L. Então, simbolicamente, nós temos isso daqui. Se o meu x estiver no R2, então eu tenho x e y. Se eu estiver no R3, x, y e z. Só que essa definição aqui não é que você vai usar na sua vida. Você não vai usar essa daqui. A definição que você vai usar na sua vida é a definição que envolve epsilons e deltas. Essa daqui, ó. Essa definição aqui você vai levar para a sua vida. Então, o que é o limite aqui em cálculo 2? Dizer que esse limite aqui existe, ó,
é dizer que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que a norma de x menos a menor que delta implica que esse módulo aqui é menor que epsilon. Em outras palavras, quando a distância de x até o ponto A tende a zero, tende a ser cada vez menor, então a distância de f de x para L também tende a ser cada vez menor. Tá? Então, isso daqui vai implicar nisso daqui. Então, gente, agora que nós temos a definição de limite, agora você consegue resolver qualquer limite. Qualquer limite que eu colocar aqui para você, você consegue resolver. Como? Pela definição. Por exemplo, nós vamos resolver esse limite aqui. Nós vamos usar a definição. E aí você vai saber como calcular qualquer limite em cálculo 2, se você souber a definição. Então, vou fazer aqui no primeiro quadro. Olha aí, ele já até deu o resultado do limite, não precisa nem pensar qual é o resultado. Ele já me disse, o resultado é 10. Ele só quer que eu mostre por que é 10. Limite 4x mais 3y quando xy tende ao ponto 1, 2 é igual a 10. Vamos lá, nós queremos provar que essa igualdade ela é verdade. Como é que você prova? A gente já sabe que isso daqui é só um símbolo. O que isso aqui significa? Significa que, dado o epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que a norma de xy menos esse ponto aí que eu estou considerando, que é 1, 2. Se essa norma for menor que epsilon, isso implica, aqui também maior que zero, né? O que significa ser maior que zero? Quer dizer que essa tendência ela nunca vai chegar a ser o ponto mesmo. Então, eu nunca vou estar no meu ponto 1, 2. Está sempre próximo dele, mas nunca vou ser ele mesmo. Então, por isso aqui é maior que zero. Então, isso aqui vai implicar que o f de xy menos 10, 10 que ele está dizendo que é meu limite, é menor que epsilon. Então, na verdade, o que ele quer que eu mostre é essa implicação aqui. Que dado o epsilon positivo, existe delta positivo, tal que isso implica nisso. É isso que ele quer que eu faça. Só que olha só, gente, vocês concordam comigo, ó, que essa norma aqui, essa norma é a mesma coisa que isso daqui? Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Vocês concordam comigo? Ó, porque faz isso menos isso. Vai ficar x menos 1, y menos 2. Aí faz a norma disso. O que é a norma? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. É isso. Então, essa norma é a mesma coisa que essa raiz aqui. E esse módulo aqui é a mesma coisa. Quem é a minha função? É 4x mais 3y menos 10. Pronto, então tem que provar que se essa raiz é menor que delta, então esse módulo é menor que epsilon. É isso que eu quero provar. Então, isso eu só estou explicando o que eu quero provar. Agora que vai começar mesmo a demonstração. Digamos, agora que eu vou começar a resolução mesmo. Então, venho aqui. Agora vamos lá. Solução, vou até colocar aqui, solução. Porque agora que começou. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou escrever assim. Note que... Você vai dizer, nossa, eu tenho trauma quando o professor de cálculo escreve note que, porque eu sei que vai vir uma coisa que não é fácil de ver, né? Mas quando ele coloca, depois que eu percebo, então é uma demonstração. Mas calma, não é tão difícil de ver isso aqui. Ó. Note que, vamos lá, módulo de x menos 1 é menor ou igual que a norma, vou colocar assim, xy
menos 1, 2. Isso aqui é verdade? Será que o módulo disso daqui é menor ou igual que essa norma aqui? É verdade, sabe por quê? Esse módulo aqui não é a mesma coisa que raiz de x menos 1 ao quadrado? É, né? E essa norma aqui, não é essa raiz aqui, ó? Não está aqui o x menos 1 ao quadrado? Só que somado com outro termo não negativo? Então, sim. Então, é verdade. Isso é menor ou igual que isso. Além disso, vou escrever aqui embaixo, eu posso afirmar a mesma coisa, que o módulo de y menos 2 também é menor ou igual que essa norma. Pelo mesmo raciocínio de antes. Então, se essa norma aqui é menor que um valor delta, se essa norma é menor que um valor delta, então esse módulo também vai ser menor que delta. A mesma coisa vai embaixo. Se essa norma é menor que delta, então esse módulo aqui também é menor que delta. Vamos continuar aqui no segundo quadro. Então, ó, logo, basta considerar delta como sendo epsilon dividido para 7. Pois, agora a gente vai fazer aqui a conta. Estão gostando da demonstração? Legal, né? Uma boa questão de prova isso aqui, inclusive, né? Lá em cálculo 1, vocês não viram uma demonstração dessa? Epsilon e delta? Viram, né? Com certeza o professor Emerson deve ter feito não só uma vez, mas 2, 3, 4. Aqui a gente só está vendo uma vez só. Uma vez. Né? Então depois a gente nem vai mais ver essa questão aqui. Então vamos aproveitar. Então, ó, basta considerar delta igual a epsilon sobre 7, pois, né, porque, o que acontece? Olha só. Aquele módulo ali que eu coloquei no início, que é 4x mais 3y menos 10, ele é igual. Olha o que eu vou fazer com esse 10. Vou dividir em dois números. Então, vai ficar 4x menos 4 mais 3y menos 6. Até então, não mudei quase nada, só transformei esse 10 aqui no 4 e no 6. Só que isso daqui, gente, ó, é como se eu tivesse esse termo somado com esse segundo termo. E eu estou em um módulo. Então, esse módulo aqui, ele sempre vai ser menor ou igual do que o módulo desse, 4x menos 4, mais o módulo desse, que é 3y menos 6. Só que isso daqui é a mesma coisa, é igual. Aqui eu vou colocar o 4 em evidência. Vai ficar 4 módulo de x menos 1. Aqui eu vou colocar o 3 em evidência. Mais 3, y menos 2. Só que eu já mostrei ali no primeiro quadro que se aquela norma é menor que um delta, então esse módulo aqui também é menor que delta. E esse módulo aqui também é menor que delta. É menor que delta. Então, tudo isso daqui vai ser menor do que 4 vezes delta mais 3 vezes delta. Então, tudo isso daqui vai ser menor do que 7 vezes delta. E se eu considerar delta como sendo epsilon sobre 7, que foi o que eu escrevi ali, então isso aqui vai ser igual a 7 vezes epsilon sobre 7, que simplificando, isso aqui vai me dar o epsilon. E aqui, ó, acabou. Demonstrou. Mas, não, não entendi nada. O senhor fez um monte de epsilon, no final deu epsilon, o senhor diz que demonstrou. Demonstrou. Isso é verdade. Né? Porque o que eu mostrei aqui, ó, que qualquer epsilon que você me der, faz o epsilon igual a 7. Sabe qual é o delta que eu vou tomar? 7 sobre 7. Vou escolher delta igual a 1. Se você escolher o delta igual a 14, eu vou escolher o epsilon igual a 14, meu delta vai ser 2. Qualquer epsilon que você escolher, eu vou sempre escolher o seu epsilon que você escolheu dividido para 7. Aí eu vou satisfazer aquelas inequações, vou satisfazer aquela implicação, porque eu acabei de provar que tomando o epsilon delta como sendo epsilon sobre 7,
eu obtenho que aquele módulo é menor que epsilon. Apesar de que isso aqui é uma boa questão de prova, mas, infelizmente, para nossa tristeza, nós não vamos calcular limite dessa forma. Tá? Não vamos. Sei que vocês estão chateados, mas a gente não vai fazer assim. Então, ao invés disso, nós vamos usar o quê? A gente vai usar propriedades. Então, eu vou mostrar para vocês algumas propriedades e é por meio delas que a gente vai resolver os limites, tá bom? Mas, pelo menos, fica aí, né? Para quem gosta, só se divertir. Vamos lá. Primeira propriedade vai aparecer aí na tela de limite. Tá aí, ó. Se a sua função f é uma função constante, então o limite da constante, não importa a tendência, é a própria constante. Nada de novo aqui, né? Segunda propriedade. Se a nossa função f ela é igual a uma de suas coordenadas, então calcular o limite dessa função equivale a você calcular o limite apenas daquela coordenada. Ou seja, para quem não entendeu isso daí, eu vou colocar aqui no quadro um exemplo dessa propriedade. Só para a gente entender essa propriedade. Mas ela é simples de entender. Ó, digamos que você está calculando o limite de uma função aqui, f de x, y, z. Ou seja, você tem uma função de 3 variáveis. Se tem uma função de 3 variáveis, então aqui no limite a tendência vai ficar um elemento do R3, né? Então, x, y, z, tendendo, vamos colocar aqui, sei lá, 0, 2 e 5. Pronto. Vamos dizer que você quer calcular esse limite. Eu vou te dizer quem é essa função. Aí, bora dizer que essa função aí, ó, f de x, y, z, ela é igual a y. Ou seja, essa função todinha é igual a y. Então, como é que vai ficar esse limite aqui? Vai ficar o limite dessa função, que é só y. Ora, da feita que eu transformei isso aqui só em y, porque essa função era só y, não me interessa mais a tendência de x nem de z. Então, aqui eu vou escrever só quando y tende a 2. Então, quando uma função é igual a uma de suas coordenadas, na hora que você vai calcular o limite, você vai olhar só para a tendência daquela coordenada. E nesse caso vai ser o próprio 2. Então, é isso que aquela propriedade está falando para a gente. Claro que isso aqui é novo para a gente, porque até então não tinha uma função de mais de uma variável. Então, por isso que essa propriedade seria nova. Voltando aqui para o slide. Terceira propriedade. Ó, se você tem o limite de uma constante vezes uma função, então a constante ela sai do seu limite. Quarta, limite da soma é a soma dos limites. Quinta, limite do produto é o produto dos limites. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Como é que eu provo isso? Por épsilons e deltas. A gente não vai fazer nenhuma demonstração sobre isso aqui. Mas se você quiser, na sua casa, você pode tentar demonstrar por épsilons e deltas. Sexta propriedade. Regra do quociente. Limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o nosso quociente aqui, ó, ele não vá para zero o limite dele, tá? Aí você pode passar aí tranquilamente. Sétima propriedade, limite da função composta. Se você tem uma composição de funções, você tem aqui, ó, f bola g. F é uma função de uma única variável, g é uma função de n variáveis. Você faz a composta de f com g e quer calcular o limite, então você pode calcular o limite só de dentro do argumento. Vai ficar f do limite de g de x quando x tende a A, desde que a nossa função f seja uma função de uma variável contínua naquele ponto L, onde o limite existe de g. Então, isso aqui é o limite da função composta, né? Então, se o limite só da g existe e f é uma função contínua, então você pode calcular dessa forma aqui. A gente vai aplicar daqui a pouco esse limite. Oitava propriedade. Teorema do confronto. Então, olha só, teorema do confronto. Se você tem uma função g que é limitada por duas funções, aqui f e h, então g é limitada por f por h, você sabe calcular o limite da f e da h, e o limite é o mesmo. Isso significa, pelo teorema do confronto, que o limite da g também vai ser igual a L. Vocês lembram desse teorema? Bem, vocês usaram lá em cálculo 1. Esse teorema aqui, ó, preste atenção no que eu vou falar.
esse teorema aqui, ele gera um outro teorema. Por meio dele, você chega nesse resultado aqui, ó, propriedade 9. Agora eu vou te falar o seguinte, coloca aí no teu caderno, bate uma foto, não sei, faz alguma coisa, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa propriedade 9 aqui, ela é, na prática, a mais importante. Eu digo na prática, porque na hora que você vai resolver limite, assim, onde a gente mais trava é quando precisa usar essa propriedade aqui. Então, desde agora, coloque aí no seu caderno. Propriedade 9. Muito importante. Muito importante. Vai cair na prova. Importante demais. Tá? Então, coloque propriedade 9. E o que diz a propriedade 9? Se você quer calcular o limite do produto de duas funções, onde o limite só de uma delas, ou seja, só da f, é 0, e a outra função g é limitada, então o limite do produto é 0. O limite do produto existe e é igual a 0. Essa é a propriedade. Então, se você tem um produto de duas funções, você não sabe qual é o limite desse produto, mas você sabe que o limite só de uma função é 0 e a outra função é limitada, então esse produto aqui, ó, quando você passa o limite, ele é 0. Tudo bem, gente? Tudo bem, então depois eu vou precisar que vocês apliquem essa propriedade. Eu preciso que vocês lembrem que eu disse que ela é importante, tá bom? Então vamos lá, exercícios. Bom, primeiro tem esses três aí, a gente vai resolver com calma, mas dá para resolver tranquilamente. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Aí eu não vou perder muito tempo nesse exercício, porque a gente vai estar usando as propriedades, depois a gente vai ver função contínua. Então eu vou mais comentar as propriedades. Então, exercício 2, letra A, limite de 2x mais 5y quando x, y está tendendo ao ponto 3, 2. Como é que eu resolvo essa? Eu vou simplesmente aplicar as propriedades. Então, por exemplo, limite da soma é a soma dos limites. Vai separar em dois limites. Cada limite individualmente, ó, vai ser uma constante vezes uma variável. Essa constante eu vou tirar do limite. No final vai ficar assim, ó, vai ficar 2 vezes o limite de x. Ó, aqui só vai ter o x. Então, eu vou colocar x tendendo a 3. Aí, mais, agora esse daqui, 5 vezes o limite de y. Aqui só tem y, então aqui embaixo vai ficar y tendendo a 2. Ou seja, aqui eu apliquei três propriedades ao mesmo tempo. A primeira foi a soma dos limites. Depois, eu tirei a constante aqui do limite, ó, joguei aqui para frente. E por último, eu usei aquela propriedade nova para a gente, né? Como aqui só era x, então não interessa a tendência de y. Então vai ficar só x tendendo a 3. Como aqui só é y, então aqui só interessa y tendendo a 2. Só isso. E agora eu vou aplicar. Esse limite aqui, quando x tende a 3, é 3. E esse daqui é 2. Então, ó, esse limite aqui vale 3. Esse limite aqui vale 2. Então, o resultado final. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. 6 mais 10, 16. Acabou. Alguma dúvida nessa questão, gente? No que a gente usou de propriedade? A gente só fez ficar aplicando, no final deu isso daí. Tá, bora para a letra B. Limite 3x² vezes y dividido por x mais y quando x, y está tendendo ao ponto menos 1 e 2. Nessa daqui, você olha que é uma fração. Aí você já começa a talvez ficar com medo, né? Porque fração, você já... Ah, questão de limite. Tem uma fração, você já pensa o quê? 0 sobre 0. Você já pensa logo isso. Mas calma. Porque nesse caso aqui, ó, se eu jogasse o limite só aqui embaixo, o x ia ser menos 1, o y ia ser 2. Menos 1 mais 2 dá 0? Não, não dá. Então aqui é a regra do quociente. Vou aplicar o limite em cima, vou aplicar o limite embaixo. Só isso. Então isso aqui vai ficar igual
Quando eu aplicar o limite embaixo, como eu disse, o x vai ficar menos 1, o y vai ficar 2. Quando eu aplicar o limite aqui em cima, a gente vai ficar 3 vezes aí, o limite desse produto. Aí eu vou passar rápido esse aqui. O limite desse produto vai ficar o limite desse vezes o limite desse. X quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Aplicando o limite, vai ficar limite de x vezes limite de x, já posso substituir. Então, ou seja, aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, aqui ó, no lugar do x quadrado, no lugar do y vai ficar 2. Pronto. Claro que, logo mais, quando a gente fala de função contínua, se eu olhar que essa função é contínua, eu vejo que esse ponto está no domínio, é só substituir. Mas, por enquanto, como eu não falei de função contínua ainda, por isso que eu estou tentando explicar para vocês as propriedades que eu estou usando por trás. Mas, no futuro, vai ser assim mesmo. Você só vai substituir quando for função contínua e o ponto estiver no domínio. Tá, agora jogando isso aqui, calculando essa parte, aqui vai ficar 1 positivo, 3 vezes 2 é 6, menos 1 mais 2 é 1, então o resultado é 6. Último exercício dessa parte. Limite do cosseno de 2x mais y ao quadrado, isso quando xy está tendendo a esse ponto. Olha, nesse caso, você vai ver, nossa, eu tenho uma função cosseno, e agora eu tenho uma propriedade para isso? Você tem, da função composta. Se aqui eu tenho uma função cosseno e dentro dela eu tenho esse polinômio aqui, gente, o que você vai se perguntar? A primeira coisa que você vai se perguntar, se esse limite aqui fosse ser calculado só para o que está aqui dentro, ele ia existir? O que vocês acham? Só para o que está aqui dentro, ó, por exemplo, calcula só, limite disso daqui de 2x mais y ao quadrado, isso aqui ia existir? Ia, né? Você ia conseguir calcular esse valor. Se esse limite aqui de dentro existe, e essa função aqui de fora, que é a função cosseno, ela é contínua, sim ou não? Sim. Então, se você tem uma função contínua e esse limite aqui existe, então isso daqui é igual, pelo limite da composta, isso aqui vai ser igual ao cosseno, aí o limite vai aparecer aqui dentro, ó, limite de 2x mais y ao quadrado, quando x e y está tendendo a π e 0. Aqui vai ficar a soma dos limites, tudo aquilo que você já sabe. O y vai dar 0, o x vai ser π. Então, isso aqui vai ser cosseno de 2π, que é igual a quanto? 1, né? Tudo bem. Então, ó, você vai dizer, nossa, professor, até que limite em cálculo 2 não é difícil, né? É fácil ainda, é verdade, mas é fácil mesmo. Mas agora a gente vai ver outros limites, sem ser esse daqui, outros limites mais interessantes. Então, vamos partir aqui para o próximo exercício. Bom, vamos lá. 2 exercícios aqui bem legais para a gente resolver. Olha só. Exercício 3. Limite x² menos y² dividido por x menos y, quando xy está tendendo ao ponto 5, 5. Vamos resolver esse daqui. Por que esse daqui é mais legal? Porque, primeiro, ele é uma fração. Só que na hora que você vai jogar aquela propriedade da fração, você percebe que o denominador, se você fosse jogar direto aqui, o denominador é quanto? É 0. Então, você não pode usar aquela propriedade. E, na verdade, você percebe que se você fosse jogar o limite direto em cima e embaixo, ia dar o que isso daqui, gente? Ia dar 0 sobre 0. Ah, quer dizer que aqui em cálculo 2 também tem determinação? Tem. 0 sobre 0. Por que deu 0 sobre 0? Ou melhor, o denominador deu 0. Sabe por que o denominador deu 0? Porque esse ponto aqui, ele faz parte do domínio da minha função? Sim ou não? Não faz parte. Esse ponto aqui não faz parte. Ah, professor, quer dizer que o limite não existe? Não quer dizer isso. Aliás, é mais interessante para a gente calcular o limite onde o domínio não faz parte, onde aquele ponto não faz parte do domínio. É mais interessante ainda. Tá, vamos esquecer isso aqui por enquanto.
Se eu te desse só essa função aqui, saberia me dizer qual é o domínio dela? Qual é o domínio dessa função? Ó, bora chamar essa função de f. Quem seria o domínio de f, gente? Seriam os pontos x e y pertencentes ao R2, tais que... Qual é a minha restrição? O denominador não pode ser zero, né? Então, y não pode ser igual a x. Então, y tem que ser diferente de x. Como é que eu represento isso graficamente? Isso aqui é uma boa questão de prova também. Eu faria aqui o plano cartesiano. Faria a minha reta y igual a x. Só que essa reta, ó, não faria ela contínua. Faria uma linha tracejada. E isso aqui não faz parte do domínio. O resto faz. Então, todo o resto aqui do meu plano, fora essa reta aqui, ó, todo o resto do meu plano faz parte, menos essa linha aqui amarela. Tudo bem? Onde é que está o ponto 55? O ponto 55 está mais ou menos por aqui, ó. Ele está em cima dessa linha amarela, que não faz parte do domínio. Mas ele é um ponto de acumulação? É. Consigo chegar perto dele aqui pelo meu domínio. Então, talvez esse limite ainda exista. Então, vamos lá, vamos resolver esse limite. Aí você fala, não, professor, tudo bem, não tem problema. Deu 0 sobre 0, joga L'Hopital. Não é isso? Pois é, só que tem um porém agora, né? O que é L'Hopital? Não vou derivar em cima e embaixo. Primeira pergunta que eu te faço, tu já sabe que é derivada de moção de duas variáveis? Já sabe que é uma derivada de duas variáveis? Não, você não sabe o que é. Tá, então você não vai poder usar L'Hopital. Aí você vai dizer, tá, professor, beleza. Então, depois que o senhor ensinar a derivada, foi que nem cálculo 1, né? Cálculo 1 você não usava L'Hopital porque você não sabia o que era derivada. Depois que você soube, aí você aprendeu L'Hopital e saiu usando tudo quanto é limite. Tá, só que aqui em cálculo 2, quando você aprender derivada, você vai voltar para essa aula, você vai voltar para esse exemplo aqui, você vai falar, agora eu vou me vingar. Agora eu vou usar L'Hopital naquele exemplo lá. Só que quando você chegar aqui, você vai parar e vai pensar, eita, e agora? Qual derivada eu vou usar? Que você vai aprender que aqui tem mais de um tipo de derivada em cálculo 2. Aí você vai olhar e falar, eu vou derivar em relação a x? Eu vou derivar em relação a y? Eu vou usar uma derivada direcional? Ou será que eu vou usar a norma do gradiente? Então, não é simples assim. Tá bom, professor, então qual é que eu vou usar? Na verdade, gente, o que eu queria dizer para vocês é que aqui no nosso curso você não vai usar L'Hopital. Você não vai usar. Essa que é a verdade. Ah, professor, não existe L'Hopital em cálculo 2? Olha, claro que se você pesquisar assim, artigos acadêmicos, talvez, porque não é fácil, talvez você encontre uma ou outra versão de L'Hopital que poderia ser usada em cálculo 2. Poderia. Porém, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ver quais são as hipóteses do teorema daquele artigo científico e você tem que ver se ele é aplicado em todo e qualquer lugar. Então, para você não cair no erro de querer usar L'Hopital e errar a questão, é melhor você nem usar. Inclusive, na internet, é comum, não é comum, mas você pesquisando, você encontra alguns fóruns onde a pessoa ela quer resolver o limite de cálculo 2, vem alguém lá e responde que dá para usar L'Hopital, usa L'Hopital, diz qual é a resposta, mas aquela resposta é errada, porque o limite nem existe. Tá? Então, por isso, aqui você não vai usar L'Hopital. Tudo bem, gente? L'Hopital era lá para o cálculo 1, aqui você não vai usar. Mas se eu não for usar L'Hopital, eu vou usar o quê? O que você já sabia antes de saber L'Hopital, né? Você já sabia outros artifícios. Aqui, gente, o que você ia usar aqui? Na diferença de dois quadrados? Será que não dá para usar agora? Ah, então, ó, vamos usar aqui a diferença de dois quadrados. Então, ó, já que nós não temos uma versão ainda de L'Hopital amplamente divulgada, né? Então, vamos para a fatoração. Então, tá aqui, ó. Então, vai ficar x mais y, x menos y, dividido por x menos y. Opa. Isso quando x e y está tendendo ao ponto 5, 5. Aqui você pode simplificar. Você pode porque o x e o y estão tendendo a 5, 5, mas eles não são 5, 5. E aqui é um ponto de acumulação, então eu estou caminhando pelo meu domínio. Tá? Então aqui você pode cortar. Então, isso aqui vai dar igual
ao limite de x mais y, quando x e y está tendendo a 5, 5. Isso aqui, é claro que vai dar 10. 5 mais 5, 10. Então, essa é a nossa resposta. É claro que por trás disso aqui, eu estou usando uma outra propriedade, um outro teorema, que diz que se você tem duas funções que elas são iguais a menos de um conjunto, né, fora, assim, dentro desse conjunto aqui, essa função aqui é igual a essa, dentro do domínio da minha função. Se elas são iguais, então calcular o limite dessa vai ser igual a calcular o limite dessa. Essa aqui é uma outra propriedade que a gente não chegou a citar, mas eu estou usando, que você também usava no cálculo 1. Então, sim, você pode fatorar e assim obter um resultado para o seu limite. Alguma dúvida? Não? Então, vamos para o segundo exercício. Vou fazer aqui no terceiro quadro. Letra B. Você tem limite de x² mais y² dividido pela raiz de x² mais y² mais 1 menos 1 quando xy está tendendo ao 0, 0. Vamos resolver essa questão agora. Gente, nesse caso aqui, se você fosse querer usar as propriedades, você ia perceber que aqui você ia usar o limite da composta, isso aqui é da raiz de 1 é 1, só que 1 menos 1 é 0. Aqui em cima vai dar 0 também. Então, isso aqui é 0 sobre 0 de novo. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para me livrar dessa determinação. Só que antes de eu fazer isso, eu te pergunto, qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio da minha função? Qual é, gente? Só os positivos? É uma boa. Aliás, foi uma boa, né, uma boa resposta. Por que só os positivos? Porque poderia ser só os positivos, né? Porque além de uma fração, eu tenho uma raiz quadrada. Antes da raiz quadrada só pode ter valores não negativos. Só que nesse caso, olha quem está aqui dentro. x² mais y² mais 1. Isso aqui vai dar negativo em algum momento? Não por causa de quem está aqui. Então, nesse caso, pode ser valor negativo também. Tem. Muito bem, olha. O colega está perguntando, professor, mas não tem esse menos 1 aqui? Então, mas vamos com calma. Isso aqui era uma boa questão de prova, inclusive, né? Então, ó, domínio da minha função. Domínio. Eu tenho que olhar as restrições. A primeira restrição, raiz quadrada. Você vai pensar, olha, dentro da raiz tem que ser um número não negativo. Mas nesse caso vai ser não negativo mesmo. Então, vou olhar para a minha segunda restrição. Qual é a minha segunda restrição? O denominador não pode ser 0. Só que para o denominador ser 0, aqui não é menos 1. Então, aqui teria que ser 1. Porque se aqui fosse 1, 1 menos 1 vai dar 0. Quando é que isso daqui vai ser 1? Isso. Quando o x e o y forem 0. Ou seja, quando eu estiver na origem. Se eu não estiver na origem, isso aqui tem como ser 1? Não tem. Então, o único ponto fora do meu domínio para essa função aqui é a origem. E é justamente nela que eu quero calcular o limite. Por isso que é mais interessante calcular o limite nela. Tá? Então, como é que eu vou fazer esse limite agora? Bom, aqui eu tenho uma raiz quadrada. Não sei se vocês lembram, mas quando você tinha uma raiz, eu tinha assim, uma raiz menos não sei o quê. Aí o que você fazia? Você multiplicava em cima e embaixo pela raiz mais não sei o quê. Né? Por quê? Porque você quer usar o contrário lá. Você quer que fique o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por essa mesma raiz. Só que aqui, ao invés do menos, é mais. Mais 1. Dividido. Está aqui pela raiz. Só que aqui é mais 1. Tá, então vamos multiplicar isso vezes isso. Aqui em cima eu não vou mudar nada, vou deixar do jeito que está. Então isso aqui vai ser igual ao limite, aí eu só vou repetir o que está em cima. x² mais y² vezes a raiz x² mais y² mais 1. Aqui é mais 1 também.
Tá? Então, aqui, ó, só repetir o que já estava. Dividido, deixa eu colocar logo aqui o limite, xy tendendo a 0, 0. Aqui embaixo eu vou mudar. Por que eu fiz essa multiplicação? Porque aqui ficou a menos b vezes a mais b. Quando eu multiplico a menos b vezes a mais b, fica a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado dessa raiz quadrada, que vai sumir a raiz. Então, vai ficar x² mais y² mais 1, menos o quadrado desse daqui. O quadrado de 1 é 1. Vai ficar menos 1. Aí aqui eu vou poder simplificar esse com esse. Como é que ficou? Vai ficar limite. Aí aqui em cima eu vou repetir de novo. x² mais y². Aí aqui raiz quadrada de x² mais y² mais 1. Aqui mais 1. Dividido. Ó, aqui embaixo só ficou x² mais y². E aqui eu estou tendendo a origem. Dá para simplificar mais alguma coisa? Dá. Consigo simplificar esse com esse. Aí vai ficar só a minha raiz aqui, ó. Raiz mais 1. Eu uso o limite da composta, consigo entrar com o limite aqui dentro. Quando x tende a 0 e y tende a 0, isso aqui é raiz de 1. Então, no final, isso aqui vai ficar raiz de 1 mais 1. Isso aqui vai dar 2. Então, essa é a resposta do nosso limite. Bora ver graficamente o que está acontecendo aqui? Então, eu vou colocar o gráfico dessa função e a gente vai analisar o que está acontecendo ali próximo da origem. Quando eu estou próximo da origem do meu domínio, o que acontece na minha imagem? Então, vamos aqui para o GeoGebra. Agora eu vou colocar esse gráfico. Então, o gráfico é x² mais y². E aqui embaixo era raiz de x² mais y² mais 1. Aí fora da raiz, menos 1. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico dessa função. Aí você repara, ó, o único ponto que não faz parte do meu domínio é o ponto 0, 0. Só que o GeoGebra ele não mostra isso daqui. Mas o que você pode observar? Que aqui no meu domínio, ó, quando eu estou próximo da minha origem, olha para o meu gráfico. O meu gráfico ele se aproxima desse ponto bem aqui. E qual é a imagem desse ponto? É 2. Tanto que se eu jogar aqui, ó, 0, 0, 2. Está aqui, ó. Opa. Então, quando eu me aproximo aqui no meu domínio da minha origem, o meu gráfico ele se aproxima desse valor na imagem, que é o valor 2. Tudo bem, gente? Tá, então, agora a gente vai para o próximo exercício. Esse próximo é o principal da aula de hoje. Então, vamos lá. Exercício 4. Também são 2 itens, A e B. Calcule o limite caso exista. Aí você já pensa, eita, caso exista, como assim? Já vai analisar esse limite aí. O primeiro limite parece ser bem simples, né? De certa forma é. Mas tem uns detalhes nele. Limite x vezes y² dividido por x² mais y². Isso quando x e y está tendendo a 0, 0. Vamos resolver esse limite, gente. Então, olha só, a primeira coisa que você observa é, se eu te perguntar qual é o domínio dele, dessa função. O domínio dessa função é todo o R2, com exceção da origem. Tá? A origem é o único ponto que faz parte. E é justamente onde a gente quer calcular o limite. Se você fosse jogar direto aqui, ia dar 0 sobre 0. Tudo bem? Aí, nesse caso, você vai pensar, deu 0 sobre 0, o que eu vou ter que fazer? Vou fatorar.
Aqui dá para fatorar? Não, porque aqui é mais, não é menos. Você não vai conseguir fatorar. Ah, então eu não posso usar fatoração. Posso multiplicar pela raiz quadrada do não sei o que, não sei o que. Não, não vai lhe ajudar. Pode até fazer, mas não vai lhe ajudar. Ah, professor, quer dizer que eu não posso usar L'Hopital, eu não posso usar fatoração. Tem algum limite fundamental para isso daqui? Não. O que eu vou usar, então? Ó, então, presta atenção. A partir de agora, você já pode se dizer que você é um aluno de cálculo 2, a partir desses limites aqui. Tá? Porque aqui nós vamos entrar no novo patamar. Lembra lá do cálculo 1, quando você queria resolver uma integral, e você não sabia o que você ia usar? Eu tinha integral, eu falo, calculei a integral. Aí você falava, e agora? Aí você pensava, bom, vou tentar por substituição. Você tentava esse caminho. Só que não dava. Aí você voltava para a estaca zero e falava, agora eu vou tentar integração por parte. Aí fazia integração por parte. Aí às vezes dava certo. Ah, beleza. Às vezes nem isso dava certo. Aí você voltava e falava, então é substituição trigonométrica. Aí dava certo. Era assim que fazia. Lá em limite, nem sempre era assim, porque depois que você sabia L'Hopital, quando dava 0 sobre 0, você usava L'Hopital, acabou. Aqui em cálculo 2, não. Cálculo 2, você vai ver o limite desse daqui, você vai perceber que fatoração não vai conseguir resolver o seu limite. Nesse caso, você vai ter dois caminhos a seguir, e só um deles vai ser verdadeiro, só que você não sabe qual vai ser. E aí você vai ter que escolher um e ver se dá certo. Se não der certo, você volta e escolhe o outro, que nem você fazia lá em integral. Quais são os dois caminhos? Quando você não sabe, por exemplo, tá aqui, tá dando 0 sobre 0. Você não sabe, você sabe que não vai dar para fatorar. Então você vai ter que pensar duas coisas. Ou esse limite existe, ou não existe. Então, ou você vai tentar provar que esse limite existe, ou você vai tentar provar que ele não existe. Como a gente ainda não viu essa parte de provar que ele não existe, então para a gente agora só tem uma opção. A gente vai tentar provar que ele existe. Já que a gente nem sabe ainda como assim o limite não existe. A gente não vai ver ainda, só na próxima aula. Tá, então a gente vai ter que provar que esse limite existe. Mas como a gente vai provar? Usando aquelas propriedades. Lembra que eu te falei que tem aquela propriedade que é a mais importante de todas? Qual é aquela propriedade? Que quando você tem duas funções multiplicadas, se uma vai para zero e a outra é limitada, então esse produto, o limite existe e é zero. Então é isso que eu vou usar agora. Ah, professor, mas eu só estou vendo uma função aqui. Não tem problema, eu vou transformar essa função em duas funções. Então, ó, gente, presta, isso daqui é o que mais cai em prova, é isso daqui. Prova de limite, você tem que saber essa parte. Então, eu vou transformar essa função em duas. Vai ficar limite de y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado vezes x. Aqui eu coloco o limite de novo. Eu posso fazer isso? Ó, eu estou pegando uma fração, multiplicando por um número. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2x sobre 3y. Isso aqui eu posso dizer que é x sobre 3y vezes 2? Posso, né? Posso, porque uma fração vezes um número, esse número eu vou multiplicar só o numerador, não vou multiplicar o denominador. Então, eu posso fazer isso. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso fazer isso? Posso, porque essa fração vezes x, eu vou pegar o x, multiplicar só pelo numerador e eu volto para cá. Sim ou não? Então, sim. Então, não fiz nada de errado aqui. Eu posso fazer isso. Mas por que eu fiz isso? Para separar em duas funções. Porque agora, ó, se você prestar atenção, eu tenho essa função aqui, que é essa fração, mas eu também tenho essa outra função, que é só a função x. Aí, olha só para a fração primeiro. Gente, essa fração aqui, se eu fosse jogar o limite direto nela, ia dar zero esse limite? O que você acha? A resposta é não. Ia dar 0 sobre 0. 0 sobre 0 não é zero, porque é uma determinação. Tá? Então, a minha pergunta é se vai dar zero mesmo. Se o limite existe, vai dar zero. Não. Agora, se eu jogar o limite só aqui no x, ele já vai para zero? Só zero mesmo, sem ser determinação? Vai, né? Então, essa função aqui sozinha, quando eu passo esse limite, essa função sozinha, ela vai para zero. Então, aqui, ó, essa função sozinha, se eu passo esse limite, ela vai para zero. O que está faltando, então?
eu tenho o produto de duas funções, uma está indo para zero, só falta então eu provar que essa outra função aqui, ela é o quê? Limitada. Aí você se pergunta, como é que eu provo que uma função é limitada? Você tem que provar que essa função está sempre entre valores reais, entre números. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Praticando, treinando, resolvendo exercício. Então, por exemplo, aqui eu já vou te mostrar como é que é. Então, olha só. Note que, aí lá vem o note que, né? Note que, ó, vê se vocês concordam comigo, que y ao quadrado é maior ou igual que zero? Sim ou não? Sim, né? Sim. Posso dizer também que y ao quadrado é menor ou igual que y ao quadrado mais x quadrado? Sim ou não? Sim, também. Posso. Isso aqui é um número não negativo. Então, olha o que eu vou fazer agora nessa desigualdade. Eu vou dividir todo mundo por x quadrado mais y quadrado. Aí você está dizendo, professor, mas se você está dividindo isso aqui não pode ser zero. Não, tudo bem. Mas a única chance disso aqui ser zero é se o x fosse zero e o y fosse zero. Como isso aqui é um limite, uma tendência, eles nunca vão ser zero, zero ao mesmo tempo. Tá? Nunca vão ser. Então, eu posso fazer essa divisão tranquilamente. Então, vamos dividir. Quando eu pego o zero e divido por esse valor, vai dar zero. Então, vai ficar zero. Aqui no meio vai ficar isso dividido para isso. Não vou mudar nada. Vai ficar y ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Menor ou igual. E quanto é esse dividido para esse, gente? É 1. Muito bem. Então, é 1. Olha o que apareceu aqui no meio. Não foi justamente a minha fração aqui? Foi. Agora, olha o que apareceu aqui. Eu estou dizendo que essa fração, que é aquela função, ela é sempre maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Isso significa o quê? Que ela é limitada. Porque ela está entre dois números. Cuidado. Porque, professor, eu fiz a conta na hora da prova, eu fiz a conta, mas apareceu assim na minha conta no final. Menor ou igual que x. Aí eu disse que ela é limitada. Tá certo? Não. Ela só vai ser limitada se ela estiver entre duas constantes. Quando tiver esse x aqui, você não vai conseguir provar a limitação dele. Tá? Então, ó, apaga. Aqui é de 0 a 1. Então, isso daqui, ó, eu já provei que ela é limitada. Só faltava isso. Por que só faltava isso? Porque da feita que eu sei que essa daqui é limitada, e essa daqui vai para 0, então, pela propriedade 9, vou colocar aqui, ó, P9, pela propriedade 9, se uma função vai para 0 e a outra é limitada, então esse limite existe e ele é igual a 0. E essa é a resposta. Tudo bem? Então, acho que a parte assim, menos fácil é provar a limitação. Mas, normalmente, na prova vai cair uma muito parecida. Então, se você ficar treinando, você não vai ter dificuldade na hora da prova também. Tá? Vamos lá, letra B. Olha, essa outra, ela parece que é igual. Mas tem uns detalhes importantes nela também. Então, ó, letra B, eu quero calcular o limite x vezes y sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, de novo, quando x e y está tendendo a 0, 0. Vamos resolver esse limite. Mais uma vez, isso aqui vai dar 0 sobre 0. Isso aqui você não consegue fatorar, você não vai usar L'Hopital, você não consegue multiplicar pela raiz de x menos, não consegue. Então, aqui você tem duas saídas. Ou você prova que o limite existe ou que ele não existe. Só que você não sabe ainda provar que o limite não existe. Então, para a gente, só resta provar que ele existe. Aí, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou tentar pegar esta função e dividir em duas. Então, isso aqui vai ficar limite de x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, quando x e y está tendendo a 0, 0, e aqui vezes y. Aqui eu separei o y. Poderia ter separado o x? O que vocês acham? Poderia.
Nesse caso eu poderia. Poderia separar o x sem problema nenhum. Tá, agora olha o que eu vou fazer. Agora eu tenho duas funções. E eu vou tentar aplicar aquela minha propriedade. Bom, esse y sozinho aqui, ele vai para zero quando eu passo o limite? Vai. Então, ele vai para zero. Opa, então só resta provar que essa fração aqui, essa função, ela é uma função limitada. Como é que eu faço isso daqui? Vamos lá. Aí você já sabe o que eu vou escrever agora, né? Note que... Ah, pessoal, não aguento mais esse seu note que. Tá, observe que. Tá? A gente vai continuar. O que eu vou fazer? Ó? Presta atenção. Vocês concordam comigo que módulo de x... Olha lá, eu estou usando módulo, não estou usando x, estou usando módulo de x. Por que eu estou usando módulo? Porque módulo de x não é a mesma coisa que raiz quadrada de x quadrado? Sim ou não? Sim, né? A raiz quadrada de x quadrado não é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado? Sim, né? Agora, gente, cuidado, cuidado. Muita gente comete esse erro na hora da prova. Muita gente mesmo, não estou brincando. A pessoa chega aqui e fala, olha, o módulo de x é maior ou igual que zero. Tá certo, o módulo de x é maior ou igual que zero. Aí, divide esse por esse, vai ficar maior ou igual que zero e menor ou igual que 1. Então, é limitada. Tudo bem, tá certo. Mas a função que vai aparecer no final é módulo de x sobre essa raiz. A minha função aqui tem módulo de x em cima? Não, então não é a mesma função. Não é. Então, eu precisei do módulo porque o módulo que é igual a raiz quadrada de x quadrado, para poder aparecer essa desigualdade. Mas agora eu tenho que dar um jeito de me livrar desse módulo aqui. Eu quero que apareça só x e não módulo de x. Então, olha o que eu vou fazer. Então, ó, eu vou usar aquela propriedade de módulo, lá do cálculo que vocês aprenderam. Se, por exemplo, módulo de x é menor ou igual que uma constante c, então isso aqui significa que x é maior ou igual que menos c e menor ou igual que mais c. Vocês lembram disso? Então a gente vai usar essa propriedade agora. Então aqui, ó, se eu digo que o módulo de x é menor ou igual que isso daqui, vou fazer para cá, significa então que menos raiz de x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que x, que é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, ó, eu usei que o módulo é menor ou igual àquilo, ficou assim. Agora, você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo por essa raiz. Então, aqui, ó, vou dividir todo mundo pela raiz de x quadrado mais y quadrado. Quando eu faço essa divisão, gente, esse termo aqui, ele é sempre positivo. Por quê? Porque os x e y não vão ser a origem. E da raiz só pode sair valores não negativos. O que eu quero dizer com isso é só que eu não vou mudar minha desigualdade e eu consigo dividir tranquilamente. Quando eu divido esse por esse, vai dar quanto esse por esse? Menos 1. Então, vai ficar menos 1 menor ou igual. Aí aqui vai ficar x dividido pela raiz, x quadrado mais y quadrado, e aqui vai ficar 1. Ou seja, eu acabei de provar que essa função ela é o quê? Limitada, porque ela está entre menos 1 e 1. Então, aqui, ó, limitada, mais uma vez, eu tenho uma função limitada. Olha, então se ela é limitada, e a outra vai para zero, isso aqui é um produto, então esse limite existe e ele é também igual a zero. Pronto, para encerrar, vamos só ver o gráfico dessa função, o que está acontecendo ali em torno de zero, e a gente encerra a nossa aula. Aí na próxima aula a gente vai ver como é que você prova que o limite não existe. E é muito interessante também. Muito legal. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a nossa função. Nossa função é xy no numerador. xy. Agora aqui embaixo, no denominador, a nossa função, ela é como é? É raiz x quadrado mais, não, aqui eu estou colocando no denominador, mais y ao quadrado. Está aqui. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico da minha função.
você pode perceber que quando eu me aproximo aqui no domínio do 0, 0, nesse caso, a minha função está bem aqui. Ela se aproxima também da imagem 0. Então, estou me aproximando do ponto 0, 0, 0, na verdade. Só que lembrando que esse ponto aqui seria uma bolinha aberta, tá? Porque o ponto não faz parte do domínio, mas ainda assim o limite ele existe. Alguma pergunta? Bom, então é isso, gente. Quarta-feira a gente vai se ver novamente. A gente vai continuar aqui falando sobre limites e falar sobre unicidade de limite. Então não percam, é um assunto muito importante. Então vejo vocês na quarta-feira. Até mais.